Olá pessoal, hoje falando sobre pontuação na nossa aula de língua portuguesa. Um assunto um pouco extenso, talvez o vídeo fique um pouco longo, mas vamos lá. Para que serve a pontuação? Sinais de pontuação são sinais gráficos que contribuem para a coerência e a coesão de textos, bem como tem a função de desempenhar questões de ordem estilística. Bom, então coerência e coesão é para que o texto possa se fazer entendido e ao mesmo tempo fazer com que os elementos se liguem, dando a ele um sentido, que aí é a coerência, né? E a coesão, que vai fazer com que esses elementos se liguem de uma forma muito bem estruturada, sem se estender muito, a coisa toda, tá? Bom, quais são os pontos, quais são as pontuações existentes, né? São eles o ponto, né? Eu coloquei aqui o sinal gráfico para você lembrar como é. A vírgula, né? O ponto e a vírgula, os dois pontos, o ponto de exclamação, o ponto de interrogação, as reticências, né, os 3 pontos aqui, as aspas, que são aqui, ó, essa aqui no início e essas duas aqui no final de cada frase, né? Os parênteses, que estão dentro dos parênteses, tá? O travessão, que é esse daqui, tá? Vamos lá. Como usar a pontuação e exemplos? Ponto final, né? Como a gente chama. Na verdade, não pode ser chamado de ponto final, porque nem sempre ele é o final, né? Então, vamos chamá-lo de ponto. O ponto ou ponto final, dependendo da circunstância, né? É utilizado para determinar a ideia ou discurso e indicar o final de um período. Então, olha que acabou aquela frase, aquele discurso, ponto, tá? É a conclusão daquela ideia. O ponto é ainda utilizado nas abreviações. Exemplos. Acordei e logo pensei nela e na discussão que tivemos. Ponto. Por quê? Porque você concluiu a ideia. Concluiu-se a ideia, aquele período, ponto. Tá? Se você ainda não concluiu, você não coloca pontuação nenhuma, coloca outras. Mas concluiu-se, coloca o ponto. Depois, saí para trabalhar e resolvi ligar e pedir perdão. Ponto. Porque também acabou e concluiu. Acabou-se aquela ideia, concluiu-se aquela ideia. Tá? O filme recebeu várias indicações para o Oscar. Ponto também. Esse acontecimento remonta ao ano A.C. Lembra também que ele é utilizado em abreviações. Lembra que nós falamos aqui? Ó? Então, essa aqui é uma abreviação. Antes, está abreviando para o A, né? Então, você usa o ponto. E Cristo, que também é uma abreviação, vai usar esse ponto. Tá? Segundo afirmam os nossos historiadores. Ponto. Afirmando que acabou ali o período porque se terminou a ideia. Senhor João, ó, abreviação de novo, ó. Você vai usar ponto. Não escreveu o senhor inteiro, abreviou por SR. Então usa o seu ponto, tá? Lamentamos informar que seu voo foi cancelado. Ponto. Concluiu essa ideia e também se terminou o período. Vírgula. A vírgula indica uma pausa. Guarde isso sempre. Vírgula é para pausa no discurso. Sua utilização é tão importante que pode mudar o significado quando não utilizada ou utilizada de modo incorreto. A vírgula também serve para separar termos com a mesma função sintática, bem como para separar o aposto e o vocativo. Exemplos. Então veja, ó, se você tirar a vírgula, você vai ter que ler assim, ó, vou precisar de farinha, ovos, leite e açúcar. Entendeu? Você leu corrido. O que ele serve? Para pausa. Então, ó, vou precisar de farinha, ovos, leite e açúcar, tá? Então, por que se deu essa pausa? Lembra que ele também, ao mesmo tempo que faz a pausa, ele está separando termos. Então, ó, eles têm a mesma função sintática de objeto indireto. Ó, precisar de quê? Farinha, ovos, leite e açúcar. Então, essa vírgula está servindo para separar termos que têm a mesma função sintática, que nesse caso aqui é o objeto indireto, tá? Rosemaria, vírgula, a apresentadora do programa da manhã, vírgula, falou sobre as receitas vegetarianas. O que ela usou aqui a vírgula? Para colocar o aposto. O que é o aposto? Para quem não estudou, é uma explicação sobre determinado termo. Então, por exemplo, Rosemaria, ele achou necessário fazer a explicação, tá? E aí vai explicar. Quem é a Rosemaria? Apresentadora do programa da manhã. Então, essa aqui é uma explicação sobre a Rosemaria. Então, isso aqui é o quê? Um aposto, tá? Desta maneira, Maria, não posso mais acreditar em você. Isso aqui já é um vocativo. E aí também tem que usar as vírgulas, assim como no aposto. Por que é um vocativo? O que é vocativo? Quando é um nome que você usa para chamar alguém. Ou pessoas. Então, por exemplo, pessoal, vírgula, prestem atenção. Tá certo? Então aqui ele está isolando
o vocativo. Quem é o vocativo? Que é com quem ele está falando. Com quem que ele está falando? Quem que ele está chamando ali? Maria. Então aí você usa também a vírgula. Então ele faz essa pausa, separa termos com a mesma função sintática e também aposto e vocativo. Tudo bem? Ponto e vírgula. Bom, ponto e vírgula, tome cuidado para não confundir com a vírgula. Por quê? Porque o ponto e vírgula serve para separar várias orações de uma mesma frase, para separar uma relação de elementos. É um sinal que muitas vezes gera confusão nos leitores, já que ora representa uma pausa mais longa, porque a vírgula é uma pausa curta, né? Agora ele é uma pausa mais longa que a vírgula, e ora mais breve que o ponto. Então o que acontece? O ponto e vírgula não acabou a frase. Quando você coloca um ponto e vírgula, só está explicando que você está separando ali elementos, está fazendo uma relação de elementos que você não quer que fiquem em outras frases, que é na mesma frase, só que você está dando uma pausa maior. É só isso, tá? Então, exemplos, ó. Os empregados, vírgula, que ganham pouco, vírgula, reclamam. Aí eu não quero acabar a frase. Por quê? Porque eu ainda quero falar outra coisa. Então aí, ó, ponto e vírgula, dou uma pausa mais longa e continua a ideia, tá? Porque a ideia não foi concluída ainda. Você viu? Lembra lá no ponto? Quando a ideia foi concluída, dá ponto. Mas como a ideia ainda não se concluiu, eu quero continuar, mas eu preciso de uma pausa mais extensa, uso ponto e vírgula. Ó, os empregados que ganham pouco reclamam. Os patrões que não lucram reclamam igualmente. Agora ele concluiu a ideia. Então o que ele faz? Coloca ponto. Mas enquanto ele não concluiu, o que ele fez? Colocou ponto e vírgula. Joaquim celebrou seu aniversário na praia. Ponto e vírgula. Por quê? Porque não acabou a ideia dele ainda. Ele tem algo mais para falar a respeito. Não gosta do frio nem das montanhas. Quem que não gosta do frio nem das montanhas? Joaquim. Tá certo? Então ele concluiu a ideia. Falou do aniversário, mas também falou dos gostos dele, tá? Conteúdo das provas são geografia, ponto e vírgula, história, ponto e vírgula, português. Professor, eu poderia colocar aqui uma vírgula? Poderia. Mas é como se a pessoa que escreveu essa frase, ele queria assim, enumerar. E para enumerar ele precisa de uma pausa mais longa. Entendeu? Então ele vai falar geografia, como se fosse número 1, geografia. Número 2, história. Número 3, português. Então ele usa essa ponto e vírgula para uma pausa mais longa, mas ao mesmo tempo enumerando ali esses elementos, tá? 2 pontos. Esse sinal gráfico é utilizado antes de uma explicação, primeira coisa. Segundo, para introduzir uma fala. Terceiro, para iniciar uma enumeração. Então, exemplos. Na matemática, as 4 operações essenciais são. O que ele vai fazer agora? Ele vai fazer uma explicação. Ele não falou ainda quais são as 4 operações essenciais. Agora ele vai explicar. O que ele faz? 2 pontos para começar a explicação de quem são as 4 operações essenciais. Ó, adição, subtração, explicação e divisão. Pronto, explicou. Mas vai começar uma explicação ali, usa-se 2 pontos. Nesse caso aqui, tá? Agora, ó, Joana explicou. Agora ele vai fazer o quê? Introduzir uma fala. Tá certo? Não devemos pisar na grama do parque. Como vai introduzir uma fala, usa-se 2 pontos. Professor, tem que ser na outra linha. Pode ser também, não tem problema. Tá? E poderia ser uma enumeração também. Tá? Por exemplo, ele quis 2 coisas. 2 pontos. Primeiro, chegar mais cedo. Segundo, falar com todos. Entendeu? Então pode usar para uma enumeração. Ponto de exclamação. Ponto de exclamação é utilizado para exclamar. Óbvio, né? Assim, é colocado em frases que denotam sentimentos. Essa é a palavra para usar ponto de exclamação. Ele expressa um sentimento da pessoa. Ela não está falando aquilo com frieza, né? Ela tem um sentimento ali. Ou está com raiva, ou está com alegria, ou está triste. Algum sentimento tem um negócio. E aí usa-se a exclamação. Né, como surpresa, desejo, susto, ordem, entusiasmo, espanto. Exemplos. Que horror, tá vendo? Tá assustado. Né? Esse susto é expressado onde? No ponto de exclamação. Ganhei, ó, alegria. Então, o que eu uso? Como é que eu faço? Eu uso exclamação para expressar o sentimento de alegria, tá? Ponto de interrogação, óbvio, isso aqui praticamente todo mundo sabe, né? É utilizado para interrogar ou perguntar, né? Utiliza-se no final das frases diretas ou indiretas livres. Exemplo, quer ir ao cinema comigo? Então ele muda a entonação, tá vendo? Então se você vai afirmar, quer ir ao cinema comigo? Então agora eu não estou perguntando, agora eu estou afirmando, tá certo? Mas quando eu vou perguntar, vejo que muda a entonação. Quer ir ao cinema comigo? Será que eles preferem jornais ou revistas? Então também é uma pergunta, tá?
ponto de interrogação. Reticência. Para que serve a reticência? Para suprimir palavras, ou seja, você vai retirar palavras, esconder palavras, tá? Textos ou até mesmo indicar que o sentido vai muito além do que está expresso na frase. Então, exemplo, vamos por exemplo que você vai entender bem melhor. Ana gosta de comprar sapatos, bolsas, calças, reticências. Por quê? Eu suprimi palavras, eu escondi palavras, tá? Porque são tantas coisas que eu falo, eu não vou ficar falando um monte, a pessoa que tá escrevendo essa frase, né? Então, o que ela faz? Ela suprime palavras, entendeu? Para não ficar muito extenso o discurso. Outro, não sei, preciso pensar no assunto. O que ele fez? Ele colocou 3 pontos, como se diz assim, eu vou suprimir algo aqui, um texto, né, uma fala, alguma coisa, mas eu não quero falar, entendeu? Eu não quero falar. Então, não sei, eu preciso pensar no assunto. Então, como ele está suprimindo, está escondendo o que ele quer dizer, então você vai usar reticências, tá? Então, a reticências indica que tenha algo mais para ser falado, mas que foi escondido. É como se fosse uma interrupção, tá certo? E aqui também está falando, até mesmo indicar que o sentido vai muito mais além do que está expresso na frase. Exatamente isso. Tem muito mais coisa, mas parou ali, tá? Deu uma barrada ali. Aspas. É utilizado para enfatizar palavras ou expressões, bem como é usada para delimitar citações de obras. Exemplo. Satisfeito com o resultado do vestibular, se sentia o bom. Então, o que ele fez? Ele está enfatizando palavras, né? Está enfatizando aqui a palavra bom. Brás Cubas dedica suas memórias a um verme. Abre aspas. Por quê? Ele está delimitando aqui em questão de citações de obras. Então, ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosas lembranças estas memórias póstumas. Então, o que ele fez aqui? Ele está fazendo uma citação, a fala não é dela. Então, como ele está delimitando, demonstrando que a citação é de uma pessoa, então coloca entre aspas para mostrar que é outra pessoa falando, tá? Então, pode-se usar a aspas. Parênteses, que são esses dois aqui. Quando você usa parênteses? São utilizados para isolar explicações ou acrescentar informação acessória. O que é isolar? Você não quer ele no corpo da frase, quer deixar numa caixinha separada. Então, você vai usar o parênteses. Para quê? Isolar explicações, vai usar para explicações e para também acrescentar informação acessória, caso necessário. Então, por exemplo, o funcionário, e aí ele vem com uma informação acessória, né? Uma informação acessória. O funcionário, o mais mal-humorado que já vi, tá? Isso é uma informação acessória que ele quis pôr, fez a troca dos artigos. Então veja que a frase seria: o funcionário fez a troca dos artigos. Só que ele quis acrescentar uma informação acessória e aí ele faz o quê? Ele tem que usar os parênteses, tá? Cheguei a casa cansado, jantei. Aí ele coloca entre parênteses explicando que jantou, tá? Um sanduíche e um suco. E ele continua a frase, e adormeci no sofá. Então ele poderia falar: cheguei a casa cansado, jantei e adormeci no sofá. Poderia. Só que ele quis aqui no meio explicar. O que ele fez? Ele isolou, colocando a explicação entre parênteses, que ele jantou um sanduíche e um suco, tá? Travessão. É utilizado no início de frases diretas para indicar os diálogos do texto, bem como para substituir os parênteses e dupla vírgula. Exemplo. Isso aqui é bem tranquilo, pessoal. É usado em falas, Muito descontrolada, Paula gritou com o marido. Começou a fala. Por favor, não faça isso agora, pois teremos problemas mais tarde. Então, está indicando a fala da Paula. Então, usou uma fala, usa-se travessão para indicar que iniciou a fala. Que é chamada frase direta, discurso direto, tá? Mas ele também pode ser usado para substituir os parênteses ou dupla vírgula. Então, ele pode ser usado para explicações, melhor dizendo, tá? Porque as vírgulas, lembra que você colocava lá o aposto, que é uma explicação, você coloca entre vírgulas para isolar. Então, às vezes, você não quer usar a vírgula, você usa o travessão. Não tem problema nenhum, pode usar também no lugar da vírgula. Então, a Maria, vai explicar quem é a Maria, funcionária da prefeitura, é um aposto. Então, em vez de usar a vírgula, usa-se o travessão. Aconselhou-me que fizesse assim, beleza? Bom, pessoal, chegamos até o fim, o vídeo não ficou tão longo, tá? Valeu, até mais.